A gente tem aqui 3 galpões cage free, capacidade para 12.500, a gente trabalha com 11 mil ovos cada galpão, um colaborador para 33 mil ovos. Um colaborador para 33 mil aves. 3 galpões de ovos de galinhas livres de gaiola. A esteira tem 92 metros totais de esteira. Então ela passa por 3 galpões cage free e entra aqui no meu entreposto. Estamos começando mais um vídeo para o quadro Professor Visita e hoje com o Adriano, da Granja Killer. O Adriano é a terceira geração. A granja existe, a história desde quando, Adriano? 1966. 1966. Ele já tem toda uma trajetória e antes de mais nada queria agradecer, Adriano, por você abrir as portas aí e poder mostrar a sua experiência, a sua granja aí pra gente. Tá de portas abertas, é um prazer aqui receber o professor César e poder compartilhar um pouco da nossa história aqui com vocês. Valeu, obrigado. Vamos lá, vamos conhecer aqui. Bom, vamos lá, estamos começando aqui na entrada da granja, né, Adriano? Você já fez logo um esquema de venda que a gente vai mostrar melhor aqui, que isso é uma grande sacada, né, cara? Então, eu aproveitei a região que eu tô aqui, a gente está a 1 quilômetro da cidade, né? Então aproveitei o meu entreposto e deixei as portas abertas com venda direta ao consumidor final. Então a gente fez algumas artes mostrando um pouco da nossa produção, né? E falando um pouco da importância do ovo na saúde das pessoas. Então a gente é produtor de 100% em sistemas livres de gaiola. A gente produz a nossa energia. Eu tenho 216 placas solares em cima de um galpão. Então, a gente produz a energia que a gente utiliza. A gente tem a rastreabilidade nos ovos, onde é feita a impressão com a data de vencimento e o G-Killer. A gente é livre de gaiola, alimentação vegetal, isso que é muito importante. Pela certificação e pela norma da ABNT, a gente não pode usar nada de origem animal. Embalagens recicladas, sem antibióticos, a gente procura fazer os tratamentos alternativos com suco de limão, com alho amassado, com folha de banana para controle de verminose. O nosso diferencial aqui, que eu costumo sempre dizer, seria o ovo fresco, o ovo do dia, o ovo da hora. A galinha botou, hoje em meia hora a gente está com a cartela de ovo aqui na frente para vender para o consumidor final. Então a gente tem aqui a parte dos preços, né? A gente demorou para chegar num patamar desses preços, né? Então, o consumidor chegou, ele aperta a campainha, ele é recebido por um funcionário meu, pega uma cartela, uma bandeja, uma caixa, uma dúzia, já paga direto no Pix, cartão ou dinheiro, pagando, tá tudo certo. E leva o ovo embora para casa. Então, a gente costuma falar que é o ovo ao natural. Não passa por nenhum processo, a gente não rela a mão, porque a gente vai mostrar a parte da esteira do ovo. Então é um ovo do dia, um ovo da hora e um ovo fresquinho aqui, direto para sua casa. O ovo fresco. É. Queria que você contasse um pouquinho, Adriano, você falou que começou em 1965 a história, né? Pudesse falar um pouquinho? Isso. Então, eu sou a terceira geração, né? A história começou com meu avô, pai da minha mãe. A história eu costumo falar que começou em 1966. Na época, meu avô trabalhava numa empresa de papel aqui da cidade. Ele trabalhava numa máquina muito grande que picava revistas e tal. Então, ele selecionava as revistas de galinha para sempre dar uma olhada. Ele acabou pegando interesse por produção de ovos, olhando as revistas de galinha. Ele começou a comprar alguns pintinhos, formar as galinhas na casa da minha avó na época e vender para os vizinhos, para os parentes, no caso, né? A produção começou a aumentar um pouco, ele comprou uma perua, começou a vender na feira, e aí começou toda a nossa história aqui da Granja Killer. Caramba, que legal, cara. Começou do zero e hoje uma estrutura gigantesca, né? Uma hoje empresa... a gente atende o estado de São Paulo, né? Eu tenho o CISP, a gente está num processo para pegar o CISB, para a gente poder vender para o Brasil inteiro, né? A gente tem até alguns contatos de exportação já, e a gente está na parte dos trâmites aí de documentação para poder tentar conseguir atender o mercado da América do Sul aqui no caso. Caramba, que legal, cara. Vamos lá, vamos conhecer, começar pelo entreposto? Sim, vamos começar pelo entreposto aqui. Vamos embora. Então vamos. Vamos lá. Aqui começa então a entrada dos ovos. Isso, a gente tem... Os ovos vêm de lá, a gente vai ver depois. Vamos fazer o inverso aqui. Vamos fazer o inverso. Aqui são 3 galpões cage free.
capacidade de 12.500 aves. Então tem uma esteira que faz a coleta dos ovos pelos ninhos automáticos e a esteira joga os ovos aqui dentro sem a gente relar a mão no ovo, sem nada. Então o ovo chega direto aqui, pelos 3 galpões queijo free, no caso, né? Hoje eu estou só com 2 galpões, a gente descartou faz uns 20 dias. Então o ovo chega aqui, a funcionária ela tira os ovos trincados, tira os ovos sujos, depois eu acabo limpando esses ovos e colocando na esteira novamente. A gente reaproveita 100% da produção. Os ovos trincados e muito sujos são descartados e a gente vende para a indústria, uma empresa de ovos líquidos, no caso de um amigo meu de Guatapará. Então o ovo chega aqui, ele é classificado, passa pela classificadora, passa pela ovoscopia. Aqui tem uma impressora que a gente faz a impressão na casca do ovo, com o Granja Killer e um vencimento de 30 dias para frente. O ovo é pesado aqui e aqui são a classificação do ovo. Então, tipo grande, tipo extra, tipo jumbo, tipo pequeno. É todo feito a classificação direto pela máquina. As esteiras, cada uma, então, é para classificar o tamanho. Cada uma é um peso. Peso, na verdade, Isso. né? Hoje a gente tem ovo pequeno, o ovo grande, o ovo extra e o ovo jumbo. O ovo médio deixou de existir desde março do ano passado. Mudou a classificação, Mudou a classificação do ovo. Então, a gente seleciona ali, o número 2, ovo grande. O número 3, ovo extra. Número 5, ovo pequeno. Aquela primeira esteira passou o ovo jumbo. E o ovo jumbo também passa aqui, que seria os ovos jumbo. Então, os ovos nossos todos têm uma rastreabilidade com a data de validade e o G-Killer, provando que a gente vende só produtos de onde a gente produz, no caso, da minha granja. Então, carimba ovo por ovo. Ovo por ovo. Naquela impressora ali. A impressora fica aqui, fica bem na ovoscopia, né? A impressora fica aqui, no caso. A impressora fica aqui a parte da ovoscopia, onde a pessoa já faz uma pré-seleção ali, na chegada dos ovos, e ela faz uma seleção aqui também quando já sai direto na cartela. Então, é por pedido. O ovo chegou aqui, já sai direto na cartela, entendeu? O ovo, provavelmente, ovo sujo, assim, ela já retira ali. Então, é todo classificado pelo seu peso o ovo, como toda a granja no caso, né? Mas todo 100% automatizado, né? 100% automatizado. Põe a mão só as moças para tirar o sujo. Só o consumidor final para fazer um omelete, um bolo, alguma coisa. E aqui a gente separa os ovos trincados também, onde a gente coloca numa câmara fria e é vendido a indústrias. Tem câmera fria aqui também, dentro do entreposto? Não, aí já fica longe. Fica fora. Isso. Então aqui é todos os ovos que já classificaram. Classificou o ovo aqui, tem um pedido. O supermercado quer 20 caixas do grande caipira. O ovo é pelo pallet, é colocado aqui. Aqui é feito manualmente a colocação nas embalagens. Então é um pedido do mercado. Esse é o nosso rótulo, ovo caipira, certificação aval. Então, ovos caipira tipo grande, categoria A, a gente bate a validade também no rótulo. Colocou nas caixas, encaixotou tudo, aí a gente passa para a expedição dos ovos. Aqui a gente está fazendo ovo branco. Ovo branco eu não produzo. Eu compro de outra granja. Caramba! Classifico também ali para ter a nossa rastreabilidade e eu revendo para continuar atendendo os mercados que eu atendia antigamente. E anteriormente, há 2 anos atrás, eu tinha produção de ovo branco. Então a gente acabou comprando aí 50 caixas na semana para ainda atender alguns mercados que a gente entrega o caipira e o ovo de galinha livre de gaiola, para não perder o cliente, no caso, né? Isso é interessante, né? Porque você tem todos os nichos no mesmo mercado, vamos dizer assim, então, né? Para mim não perder o ovo branco que eu produzia, eu compro de outra granja
passo na classificação também para ter a impressão na casca e agrego ele nos pedidos meu de ovo caipira e de ovo de galinha livre de gaiola. Legal. Você estava falando que você teve quantos galpões de convencional, Adriano? Eu cheguei a ter 13 galpões de californianos. Caramba. Na época, acredito que davam uns 70 mil aves em gaiola. Isso daí, o último galpão de californiano a gente descartou em setembro de 2022. E eu não tenho nenhum arrependimento disso. Para mim, o que eu faço aqui, o prazer de ver o tipo de produção que eu tenho, a galinha solta, ela poder expressar seus comportamentos naturais e um ovo com uma melhor qualidade é significante para mim isso daí. Maravilha. Então, você migrou para 100% livre de gaiola. Livre de gaiola. E caipira, com né? Certificação. Com certificação. Caipira. Então, eu anexei a granja minha, tudo num único núcleo. Pinteiro, recria, fábrica de ração, produção, entreposto e a venda direto para o consumidor final. Maravilha. Então, a gente classificou aqui, embalou o ovo. Agora aqui ele pega com um paletrack, né? Um carrinho. Aquele que está ali, né? Tem Isso. Aquele ovo aqui está pronto. Já ele encaixotou o pedido, 200 dúzias do caipira. Ele encaixotou o ovo, colocou ali. Dali a gente coloca na expedição. Aqui é a parte da expedição. Hoje a gente ainda utiliza a caixa dos clientes, não clientes, mas não é rivais também, são produtores, amigos nossos. A gente não joga a caixa fora, eu tenho caixa minha própria, essa daqui é a caixa da minha empresa, porém a gente reutiliza as caixas de papelão de outras empresas também. Não é proibido, desde a pandemia eles liberaram esse processo, então a gente procura, porque é um custo a menos que eu vou ter, entendeu? O papelão em si aumentou muito o valor, hoje é quase R$7 uma caixa de papelão. Então, para você conseguir agregar esse valor para o pedido do cliente, acaba agregando um pouco a mais o preço do valor. Então, mandando nessas mesmas caixas de terceiros, eu pago um pouco mais barato e o produto meu que vai estar chegando do mesmo jeito. Então, aqui a parte da expedição, eu fiz um deck aqui, onde é que o cliente chegou a expedição, coloquei pelo carrinho aqui, caminhãozinho, van, carro, chegou, carregou, saiu. A gente está na beira da pista aqui. Daqui vai embora. Daqui vai embora para sua casa. Então chegou, pediu, comprou. É fechadinho. Então ele só tem esse acesso. Só tem mesmo. esse acesso. Ele não tem acesso Isso, ele não tem acesso à granja nenhuma. Ele entrou aqui, ele faz a compra ali na frente, que a gente vai mostrar para vocês. O pedido é 10 caixas. Encostou o carro aqui, carregou, tchau. Partiu. E a entrada dos colaboradores é aonde? É aqui, ó. Do lado. Isso. Eles entram por aqui, então. Isso. Aqui, só tem esse acesso, né? Não. Aqui é a área suja, não, aqui é a área limpa e ali é a área barreira sanitária, entendeu? Tá. Então os funcionários, os colaboradores, eles entram por aqui. Aqui é a parte da barreira sanitária, área suja. E aqui a parte da barreira sanitária, área limpa. Então é todo duas barreiras. Duas barreiras sanitárias. A gente colocou alguns avisos. Lava a bota, lava a pé, álcool gel, detergente, área limpa e área suja é igual aqui. Então a gente não cruza a área suja com a área limpa. Isso é muito importante. Se você tiver um entreposto, nunca o mesmo colaborador ele circular tanto pela área suja como pela área limpa. Ele vai estar contaminando os ovos quando estiver na área limpa. Então isso é muito importante. Quantos colaboradores tem hoje a granja? Hoje a granja tem 9 colaboradores. Na época dos galpões californianos a gente tinha 17. Então eu cortei pela metade. A produção minha na época 70 mil, hoje gira em torno de 40 mil aves aqui a produção minha e eu tenho até um pouco mais de lucro hoje aqui do que eu tenho os galpões californianos. Caramba, 4 galpões, 5 galpões? 5 galpões. Dá aqui, mais lucro que 13. Dá mais lucro que 13 californianos. É que varia muito o preço do ovo também. A gente conseguiu chegar num patamar de preço do ovo bom, porém a gente teve toda uma trajetória para chegar até aqui. Então é importante dizer, não é eu vou começar uma granja hoje, já vendeu uma caixa a R$260, ou uma bandeja a 35, 38. E começar devagar, criar sua história, conquistar seus consumidores finais, para você chegar num valor agregado
que seja muito bom para você e seja muito bom para os seus clientes também. Então, é difícil chegar num patamar alto se você anda sozinho. Se você andar com os colaboradores que vão te ajudar sempre, você vai chegar sempre mais longe e com mais qualidade. É isso. Vamos lá, vamos continuar a visita aqui então. Bora lá então, vamos conhecer os galpões, Adriano? Sim, bora lá. Então, aqui a gente tem 3 galpões cage free, onde é capacidade para 12.500. É aquele azul ali. O azul, esse amarelo do meio e esse amarelo do meio. O azul era um lote de Highline que a gente descartou faz 3 semanas. Tá vazio então. Tá vazio o galpão. Esse está em produção e esse está em produção com linhagem Novogen Brown e a linhagem Novogen Tint, que eu peguei 1000 galinhas para a gente ver todo o início de trabalho com o consumidor final, mostrando a galinha e mostrando essa coloração da casca também. E a aceitação está sendo boa? A aceitação de início está sendo. A gente teve algumas dúvidas, mas é ovo branco e tal, então eu tenho que estar sempre mostrando a produção para mostrar a galinha é branca sim, porém o ovo é creme. Então é diferente do ovo branco no caso. Então a gente tem a produção que ela é vinda pela uma esteira, que pega toda a produção do lote inteiro, do galpão no caso. Ele passa, a esteira tem 92 metros totais de esteira. Então ela passa por 3 galpões cage free e entra aqui no meu entreposto. Então o galpão caipira meu, ele fica lá atrás e hoje ainda é manual. Hoje eu carrego numa carretinha de trator e eu classifico separado do cage free, porque eu tenho as 2 certificações. O ovo caipira eu classifico no período da tarde e o ovo cage free, que seria o ovo de galinha livre de gaiola, eu classifico no período de manhã. Isso é muito importante para a gente não estar induzindo o consumidor com o mesmo tipo de produção e vendendo dos 2 diferentes tipos de ovo. Então, como eu tenho as 2 certificações, eu tenho que fazer o correto. Maravilha, é isso. Muito legal, e mesmo porque a certificação pega no pé nesse sentido. Sim, né? A gente tem auditorias anuais, não é barato ter a certificação, a gente tem um custo mensal, não vou falar o valor, mas a gente tem um custo alto mensal para poder ter esse símbolo no rótulo nosso, para a gente estar fazendo a coisa correta, o consumidor nosso não está sendo enganado, a gente mostra para ele, faz essa certificação para poder mostrar tanto a verdade como mostrar a qualidade que a gente faz dos nossos produtos. Maravilha, é isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Então aqui é o galpão cage free. Quanto que está alojando cada galpão aqui, Adriano? A capacidade dos galpões são para 12.500 aves. Cada um? Cada um. Porém, eu não alojo essa quantidade. Eu prefiro alojar um pouco menos e as galinhas ter um pouco mais de espaço dentro do galpão e isso retorna em qualidade e em produtividade no lote. Você sente a diferença? Sim. Você desde criança toca o negócio também, né, Adriano? Eu tô na granja desde 2011, né? E eu peguei a granja, na época, passando por uma situação difícil, né? Tanto de colaboradores, com problemas familiares e de produção. A estrutura da granja era muito velha. Então, desde o meu retorno para a granja de 2011 para cá, a gente teve assim uma girada, assim, uma modernização muito grande. Senão a gente não ia conseguir estar no mercado. Então, a gente estruturalmente mudou bastante do que estava. Hoje ainda tem algumas coisas da época do meu avô que, tipo, eu tenho que melhorar, né? Porque se eu parasse no tempo, você vai sendo atropelado pelos concorrentes. Então, esse tipo de produção, esse tipo de galpão que eu fiz o primeiro em 2019, na época falaram que eu fui o primeiro do estado de São Paulo nesse tipo de produção, com um slet de 3 metros cada lado. Então, eu procuro ver muita coisa para fora do país. Então, eu tive em feira nos Estados Unidos 2 vezes, estive visitando granja no Chile, na Argentina e pesquisando na internet. Então, como eu falo, a gente não chega onde que a gente está sozinho. Exemplo, pessoas com mais experiências
tentando ajudar a gente e a gente mesmo buscando sempre conhecimento. Acho que é o mais importante, a gente está sempre em busca de conhecimento. Tanto com o professor César, na faculdade, esses cursos online. Então, se você parar no tempo, você vai ser atropelado. E tipo assim, eu prezo muito assim, inovação. Tenta inovar, 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 porque você vai conseguir chegar lá. Então, esse tipo de galpão, eu fui um dos primeiros no estado de São Paulo. Hoje a gente tem visita aqui de muita gente. Amanhã vai ter um pessoal do Chile, vai estar vindo visitar, por parte da Vencomat, que são um parceiro nosso. Então a gente já recebeu visita de muita gente para ver o tipo de galpão para eles poderem adequar na granja deles. 100% automatizado, 100% né, automatizado. Adriano? Tudo, ração. Ração, ventilador, nebulizador. Então, esse ovo aqui é do galpão do MEI, então a produção do ovo vem, né, no linha automático. Novogen Tintage, Novogen Brau. Aqui eu tenho um contador de ovo, onde eu tenho toda a produção do ovo. Eu puxo pelo celular, onde que eu tiver, pelo aplicativo, então eu sei como é que está a produção do ovo. Aqui eu tenho o consumo de água do galpão, onde pelo aplicativo também eu vejo como que foi o consumo de água diário. Então eu consigo ver se tem vazamento, se consumiu menos água, por quê? Pela quantidade de galinha. Então a gente tem que ter um controle muito grande para poder ter esse produto diferenciado. Então a gente tem o quadro ali com a quantidade que entrou, a quantidade de ovo por dia, a quantidade de sujo, trincado. Eu faço o fechamento de produção todo domingo, então a cada 7 dias a gente faz o fechamento da produção. O consumo da ração é muito importante, você saber se não está tendo desperdício também, porque a galinha livre de gaiola, a galinha solta, ela tem em média um consumo de 125 gramas de ração por dia. Então eu arredondo, muita gente fala 120 e tal, eu costumo arredondar para 125, fica mais fácil o cálculo para a gente colocar no silo da galinha. Então vou dar a gente tem aqui todos os dados do galpão, estruturalmente, a gente tem aqui todos os dados do lote, a idade que entrou, o responsável, o horário que abre os ninhos, quantos módulos de ninho, quantos lâmpada, quantos nebulizador, quantos ventilador. Então, toda a estrutura do galpão a gente tem aqui para mostrar quando vem visita, para eles, além de perguntar, eu já faço um resumo para estar mostrando que fica mais fácil e prático. Então aqui é o galpão cage free. Lote 181, onde a gente tem de início aí a Novogen Brau, essa é a Novogen Brau, galinha extremamente dócil, extremamente calma, uma boa produtividade, boa viabilidade, ovo ave alojada. E essa daqui é a Novogen Tintage. Essa daqui é a famosa Novogen Tintage que está entrando no mercado e bota um ovo creme. Então, tem muita gente perguntando da galinha, é extremamente dócil, então está tendo uma boa produtividade e o tipo de ovo dela é um ovo mais creme, um pouco parecido com esse ovo. Então, caramba, que estrutura monstruosa, Adriano. Monstruosa. Então a gente tem, esse ninho aqui é um ninho da Vencomat, na minha opinião, é o pessoal que mais tem know-how nesse tipo de produção. São especialistas. A gente tem 3 metros de slet cada lado. Então, por isso que eu falo que eu fui pioneiro nesse tipo de produção, porque a maioria das granjas que tem esse tipo de ninho, eles têm 1,20 m, que é o padrão. Eu quis fazer 3 metros e colocar 2 linhas de comedouros e uma de bebedouro em cima do slet. Por quê? Eu vou estar forçando a galinha a subir no slet para comer, beber água, provavelmente ela vai estar botando. Então, isso ajudou muito a ter menos ovo de cama. Então, a gente trabalha aqui com 1,5% de ovo de cama, porque é um número muito bom, que ajuda muito a mão de obra do nosso colaborador. Então, ela é forçada a comer a ração, a beber água, ela já está na boca do ninho. Então a gente tem os ventiladores,
A gente tem os nebulizadores para tentar deixar o melhor aspecto natural para a galinha ter uma boa ambiência. O que está mudando muito na cabeça dos produtores é partir para melhorar a ambiência da galinha. Onde você vai melhorar a ambiência, consequentemente, você vai melhorar a produção também. Então aqui é um galpão de 120 metros por 12. A gente hoje está com 11 mil ovos, então tem 1.500 galinhas a menos do que eu poderia colocar de capacidade. O que retorna para mim em produtividade, em ambiência, em bem-estar. Então quanto mais espaço, melhor para as aves. E ele está dividido o galpão ou é o mesmo lote? Não, é o mesmo lote, porém, como o ninho é central, eu divido dois lados. A própria esteira da Vencomatic, ela tem uma divisão também. Então eu consigo ver se um lado está produzindo mais que o outro. A quantidade é a mesma de aves que a gente coloca no início, porém as aves vão morrendo e no final dá uma diferença. Mas é a mesma quantidade de cada lado. Tem todo um processo, funcionamento da produção aqui. O ninho é aberto 4 horas da manhã e ele fecha 4 horas da tarde. É 12 horas o ninho aberto. 90% da produção é colhida até meio-dia. Então, o ninho abre 4 horas da manhã, a luz acende 4h15 da manhã, a luz apaga 8h20 da noite. A gente trabalha com 16 horas de luminosidade total. Então, a galinha inicia a produção às 6 horas da manhã. Então, nesse período que é aberto o ninho, das 4 às 6, eu tenho 2 horas inativas de produção. O que eu fiz? Eu aproveitei e coloquei timer nas linhas de ração, para elas melhorar o consumo e, consequentemente, melhorar a produtividade. Que é um período que elas acordam sonolenta e começa a ir para o ninho às 6 da manhã. Então, eu tinha um período de 2 horas sem a galinha estar comendo, porque não tem estímulo. Então eu coloquei um timer que liga 2 minutos cada linha de ração, ajudou a galinha a comer nesse período ocioso dela. Então ela comeu, ela já começa a produção. E a luz apaga às 8h20 da noite. O último trato a gente coloca 8 horas. Então 40% do trato a gente dá de manhã, 60% do trato no período da tarde para a noite, onde é feita a calcificação do ovo, você tem uma melhor produção no período da manhã. E a ração fica à vontade, sim, assim, no corpo? A ração fica à vontade, porém eu tenho os timers que você ligou a roça, a galinha vai. Então, é um estímulo que você tem que dar. Se deixar ligado o inteiro, ela vai comer. Se você estimular, ela vai consumir mais ração. Consequentemente, vai melhorar a produtividade. Então, a gente calcula aqui um número arredondado de 125 gramas por ave para fazer uns cálculos redondos de produção. Tem semana, dependendo do calor, 120 gramas. Se esfriou bastante, come um pouquinho mais. A gente sempre trabalha nos 125 gramas por galinha. Que é o ideal, principalmente galinhas Sim, livres, galinhas livres. Ela consome um pouco mais, porque ela gasta um pouco mais de energia. A galinha ela tem todo esse espaço para ela andar, bater asa, tomar banho de areia e realizar seus comportamentos naturais. Maravilha! E você estava falando que toda automação, se precisar ligar nebulizador, sim, timer, tudo sozinho. Ventilador, nebulizador, iluminação, ração, tudo pelo timer. Então a gente... Mão de obra extremamente reduzida dentro do galpão, apesar do tamanho, né, Adriano? Não, hoje eu tenho um colaborador, a gente tem aqui 3 galpões cage free, capacidade para 12.500, a gente trabalha com 11 mil aves cada galpão, um colaborador para 33 mil aves. Um colaborador para 33 mil aves. 3 galpões de ovos de galinhas livres de gaiola. 100% automatizado. 100% automatizado. Esse é o futuro. No meu ver, a gente tem que partir para uma modernização, o que a gente chama de avicultura 4.0. Então, eu tenho 100% automatizado desde a produção da galinha, como o meu controle da produção, controle de água, tudo na palma da mão pelo aplicativo no celular. Maravilha. Vamos dar uma volta, conhecer as outras estruturas, então. Vamos lá. Então aqui o galpão saiu, era um lote Highline.
Saiu com 97 semanas. Uhum. E aí agora todo o processo. A gente tirou 180 toneladas de esterco do galpão. 180 180 toneladas de esterco. E agora? A Bobcat entra, faz toda a retirada da cama, a gente desmonta todos os slats, desmonta a parte superior dos ninhos, faz toda a varredura, faz a queimação com fogo, depois entra a lavar. A gente trabalha num período aqui de 2 meses e meio de vazio sanitário. Caramba, 2 meses e meio de vazio sanitário por todo o trabalho que tem pela estrutura. Todo o trabalho que tem pelo tamanho e pela estrutura. E aqui começa o ninho automático, então, né? Isso. Ou a esteira, na verdade. Isso. Aqui é o primeiro galpão, então a esteira passa e coleta dos 3 galpões queijo frito. E aqui é a placa solar? Isso, aqui a gente é a usina solar, onde produz a energia. E é no telhado da granja? É em cima desse galpão aqui, 216 placas. E a fábrica de ração fica onde, Adriano? Fica lá, vamos lá. Vamos lá ver? Porque também a ração vem direto, né, pela tubulação sim. E cai no... Cai no silo, silo aqui, né? Isso. Tem um silo de capacidade de 15 mil sacos de milho, onde se eu encher esse silo grande, eu toco a granja minha por 7 meses. Importante, né? Sim. Se você tiver um custo bom do milho, um preço bom, se tiver um caixa, você pode fazer investimento de milho. Eu falei, pô, eu tenho 7 meses de produção de milho. Isso é uma estratégia que é importante, né, Adriano? Você saber comprar, né? Você saber comprar. Não adianta você ter uma produção boa, porém a fórmula da ração sua está beirando os R$2. Então, você pega uma galinha uma galinha que come 125 gramas. Para formar uma caixa são 360 galinhas, vezes 125 gramas. Você vai ter um custo na caixa de ovo de ração muito grande. Então, hoje gira em torno do que o seu custo de ração? Mais ou menos. 1,55. O quilo da ração de postura, 1,55 e 60 o quilo da ração, porque a gente tem diferentes fases de ração. Hoje eu tenho um lote em recria comendo a ração inicial, que gera em torno de 1,800, 1,8, R$1,80 o quilo, né? E eu tenho um lote em produção com 57 semanas comendo a postura 1, e eu tenho um lote com 27 semanas comendo a ração postura pré-pico, e eu tenho um lote em pico. Então varia um pouco o preço das fórmulas, de inicial para postura pico, pré-pico, postura 1. Então balanceando as 3 fórmulas na produção, um custo de 1,55 que eu tenho hoje. Então é muito importante o poder de compra, você conseguir comprar produto bom e reverter no custo da caixa de ovo. Então, muita gente fala, o ovo caipira é mais caro. Sim, a galinha come mais. E sim, a fórmula é mais cara. Eu não posso trabalhar com nada de origem animal, eu não posso usar farinha de carne. Na época que eu tinha galpão californiano, eu usava farinha de carne. Então hoje a gente tem que usar protenose. É mais caro que a farinha de carne, é um produto que já vem dentro do premix. Então a galinha caipira e a galinha livre de gaiola, a gente não usa pigmentante sintético, tem que ser um pigmentante natural. Então já vem dentro do premix. Então a gente fala, o premix é o núcleo que vocês falam. O núcleo meu é um núcleo de 9 quilos, onde tem metionina, tem ácidos, tem adsorvente de micotoxina, muito importante. Então é um núcleo que fica um pouco mais caro para mim ter esse tipo de produção. Eu não posso ter nada de origem animal, então eu poderia ter um núcleo barato e usar a farinha de carne. Eu ia estar me enganando, ia estar enganando o consumidor final e eu não ia ter o selo de certificação da Aval. Então, por ser uma fórmula diferente, ela é um pouco mais cara. Então a gente procura comprar, ter um poder de compra maior. Então hoje eu utilizo na faixa de 270 a 300 sacos de milho na semana. Se eu comprar toda semana, a fórmula minha, o custo meu vai encarecer. Então eu procuro comprar, que nem hoje chegou uma carreta de Goiás. Um milho num preço um pouco melhor,
vem o crédito de CMS, que volta para mim 8,4%, que me retorna no final do mês. Então, com o crédito de CMS, eu consigo comprar a parte de embalagem, caixa de papelão, rótulos. Então, é toda uma corrente, todo um círculo que você tem que sempre mexendo, pontilhando os melhores caminhos para poder baixar seu custo de produção. Insights valiosos para os avicultores que estão acompanhando aqui. Então, Maravilha. a gente tem a caixa d'água aqui, que é somente para os 3 galpões cage free. Tem o quarteto cobra, que é feita a cloração e a acidificação da água. A gente tem um filtro de entrada para a caixa d'água, um filtro de saída da caixa d'água. Então, hoje eu não tenho poço artesiano, são 3 poços semi-artesiano, com profundidade de 10 metros aí, e toca a granja minha inteira. Então a gente tem, geralmente o pessoal coloca só um filtro. Então eu tenho um filtro na entrada da caixa d'água, um filtro na saída da caixa d'água, a parte de cloração, acidificação, e eu tenho um filtro em cada entrada de galpão também, para estar podendo levar para a galinha a melhor água possível. E isso reflete muito na produção também. A galinha, você não vai dar para a galinha uma água se você não bebia, entendeu? Isso que é muito importante, a gente vê vários vídeos aí, água suja e tudo, a galinha minha não produz. Pô, mas vê a qualidade da água, vê como é que tá, a cloração da água, que é muito importante, a parte de coliformes totais, coliformes fecais. Está pegando água de poço direto, dando para a galinha, vai refletir na galinha. A produção nunca vai ter um padrão. Você vai ter sempre verminose da galinha ou outros tipos de doenças. Então é muito importante essa parte da água em si. A galinha ela consome 240 ml de água, ela bebe mais água do que ela come. Então tem que ter uma água de boa qualidade para você conseguir ter uma boa produção. Ali é o caipira, vamos lá, depois a gente vai ali. Verdade, vamos... Aí é nossa praia, Adriano, conhecer o caipira. Sim. Os caipira. Então a gente tenta aqui baixar o custo mais que eu puder. O que eu puder baixar o custo, eu baixo. O que eu puder vender, eu vendo. Eu falo, até engraçado, a gente vende esterco quando sai o galpão. Mas eu tenho muita procura de esterco ensacado. Então, a gente vende a R$15 o saco de esterco aqui. Aqui tem muito horta orgânica. E o esterco de galinha de postura é o melhor esterco que tem para esse tipo de plantação. Horta orgânica, seja por plantio de abacate. Então, a gente tem muita procura aqui. Na nossa cidade tem muita parte de horta orgânica, eles usam muito esse tipo de esterco, porque é um esterco que não tem hormônio, não é um esterco que não tem medicação, então não vai prejudicar o solo, só vai melhorar o solo. Então a gente tem muita procura nessa parte de esterco. Agrega também um bom valor na venda da cama, então. Na venda da cama, né? Do esterco. A gente vende a cama aqui na faixa de R$15 o saco de 25 quilos, de 30 quilos. Então eu tenho sempre uma procura, não é um comércio que eu tenho disso, mas eu tenho uma procura que me gera renda. Então, para você que tem granja no caso, né, seja de caipira ou livre de gaiola, tudo você tem que transformar em renda. Tudo. O descarte, o esterco, então você tem que transformar em renda, para essa renda voltar de novo para a granja no caso. Então aqui é o galpão caipira. A gente tem 5.000 aves caipira. 5.000 no galpão? 5.000 galpão. Esse ainda é manual, né? Esse é o Fusquinha da nossa granja, é o rústico. Perto dos galpões lá, que são 100% automatizados. Esse ainda não é automatizado, mas eu já estou num processo de implantação. Pro ano que vem, quando eu descartar o lote, eu já vou botar ele na avicultura 4.0, que ele está na avicultura 1.0 ainda, esse daqui. Ele está bem rústico ainda. Então a gente tem ventilador também, não tem nebulizador esse galpão, não tem slet, são ninhos manuais, ninhos laterais de madeira, mais rústico, a parte do puleiro, a parte das portinhas para elas poderem pastarem, sair para a área externa. Então é um galpão 12 por 70, cabe alojamento 5.000 aves galinha caipira pela certificação aval. Então são 7 aves por metro quadrado dentro do galpão, normativa da BNT, meio metro quadrado por ave, área externa, portinholas para a galinha poder sair e pastar
Porém, hoje a gente está com essa legislação aí de influenza aviária, não está podendo soltar as aves, entendeu? Do risco, nunca teve um risco tão grande do Brasil pegar a influenza aviária. Então a gente está, né, seguindo as legislações. Desde o ano passado não está podendo soltar a galinha, infelizmente. A gente tinha a soltura todo dia, meio-dia, então ela produzia de manhã quase 100%. Meio-dia soltava, o funcionário faz o horário de almoço da meio-dia a 1h, e ela tocava para dentro do galpão às 4 horas da tarde. Então o período da tarde ela podia pastar no período na área externa. E é muito importante a área externa, sombreamento. Então não adianta você fazer uma área externa, só um pasto, sem sombra, as galinhas não vão sair. As galinhas elas adoram ficar na área externa, porém tem que ter sombreamento. Sem sombreamento, você vai estar prejudicando em vez de ajudando a sua produção. Então aqui são ninhos manuais. A coleta é feita por um troller, que eu pego do galpão inteiro, direto na bandeja, e o colaborador empurra e coloca o troller ali para a parte de fora. O ovo de cama deixa separado, ela acaba limpando também com uma faquinha, uma buchinha. Ele é ovo de cama, porém ele não é um ovo estragado. Ele só está sujo porque ele foi colocado na cama. Então hoje eu tenho aqui 5.000 aves na produção caipira com um colaborador. E na produção queijo frio eu tenho 33.000 aves com um colaborador. Então é uma diferença muito grande dessa parte de modernização que a gente fez lá e de diminuição de custo. Então, que linhagem que é essa que está alojada essa daqui aqui? É Novogen Brau. Também Novogen. Você está trabalhando tudo Novogen, 100% né? Novogen aqui. E o outro lote vai entrar Novogen também? Novogen também. O lote está em recria com 7 semanas. É Novogen também. Essas aves estão com que idade hoje? Essas aves hoje estão com 41 semanas. 95% de produção, mortalidade de 3 aves na semana. Eu gostei desse carrinho aí, hein, então, Adriano? Cadê ele? Dá para ver ele? Dá. Isso daí ajudou muito o nosso colaborador aqui, porque antes era por cesta. Então a pessoa pegava a cestinha, pegava tudo o ovo na cestinha, depois selecionava ali. Então eu falei, pô, eu vou fazer um troller, que ela já vai pegar direto na bandeja, o ovo limpo já vai sair limpo, não vai misturar ovo sujo com limpo. Então hoje ela pega o ovo de cama com a cesta, porém ela limpa ali, que é um ovo aproveitável também. Então esse troller, opa, tá vendo? É um carrinho e o funcionário colaborador já pega o ovo direto na bandeja. E dentro do ninho, ele pega do ninho e vai colocando o ovo aqui. Então é um troller que corre fácil. Corre fácil, ajudou e facilitou muito. Ó. Então ele pega a extensão inteira do galpão, ele vem, abre a portinha aqui. Aí, ó. E o carrinho corre facinho, ó. As galinhas não assustam, que elas já foram acostumadas com o barulho do coisa. E o colaborador, no caso, ele vai passando e vai pegando o ovo. Vou pegar um ovo aqui para ver. Então o colaborador pega o ovo aqui e já coloca direto na cestinha e vai tocando o carrinho. Com uma mão, fácil, estrutura, de fora a fora, e vai pegando o ovo aqui direto do ninho e colocando na coisa. Que facilitou muito a mão de obra aqui do nosso colaborador. Então são coisas que eu cheguei a ver na internet, também falei, pô, facilita demais. E acabamos fazendo aqui, show de bola, tá funcionando e facilitou muito. Então ela faz a seleção do ovo aqui limpo, colocou na bandeja aqui, aqui eu encosto uma carretinha de trator e levo lá no meu entreposto. Aqui ainda é manual, mas é o projeto de já fazer o ninho aqui também e a esteira já juntar com a esteira do queijo free já ser 100% automatizada também a produção. Então eu falo que a produção hoje é 90% automatizada por causa do galpão ainda é manual. Em questão de resultados, todos os lotes meus em produção caipira
vão muito bem na produção. É lote que bate pico de 97%, é lote que dura 25 semanas acima do 90%, a mortalidade é muito baixa. Então, a ovo ave alojada sempre é melhor do que os galpão cage free. A gente está tentando melhorar cada vez mais os cage free, mas em produção, esse tipo de galpão está muito na frente ainda. Por ser rústico, não sei, mas a galinha ela me dá um resultado melhor nesse tipo de produção, hoje. Caramba, engraçado. Que legal, cara. Tem resultado bom aqui saber. Que, cara... E a ração vem para cá também, isso, a ração automatizada. Tudo pelo silo, automatizado, água também automatizada. Entendeu? A gente trabalha com uma ração um pouco mais grossa, uma peneira de 9,5 milímetros, o que ajuda muito na palatividade da galinha. Então ela não tem a procura por grãos grossos, que ela faz o selecionamento de grãos a galinha solta. A galinha de gaiola não, ela tem que comer o que está no coxo. A galinha solta, ela procura o prato que tem mais grãos selecionados. Então a gente procura trabalhar uma uniformidade da ração bem parelha. Então é tudo igual. Não tem pedaço de milho, pedaço de calcário, para ela ficar sempre selecionando os grãos de cima. Então isso ajuda muito também na qualidade da produção. Maravilha! Aí abasteceu o silo para fora. Então, aqui é a nossa fábrica de ração. Os 2 silos do lado de lá são estoque de soja, farelo de soja. E esse silo da ponta aqui é o silo de ração pronta. Então eu bato a ração lá dentro, jogo para cá, o trator entra com a carretinha aqui, desce o cano, abastece o trator. É pesado na balança, toda a ração feita é pesada, eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter uma amostra da ração. Toda a ração que vai para o lote eu tenho que ter uma amostra e guardar por no mínimo 3 meses. Isso é parte da certificação. Então, por isso que eu falo, não é só botar ovo vermelho para o consumidor final e falar que é caipira. Você tem que certificar. E para você certificar, você tem que ter todos esses controles. Então, aqui é a nossa fábrica de ração. É a mesma fábrica de ração onde antigamente, a gente fazia ração para frango, ração para suíno e ração para postura. Então, por isso que é um pouco grande aqui o espaço. Hoje a gente trabalha só com 40 mil aves, a fábrica funciona 2 vezes por semana. E não é por causa de pouco funcionamento que a gente tem que ter menos controle, tem que ter cada vez mais controle. Tudo em cima de palha, que é a parte do calcário grosso, calcário fino, e aqui a parte dos premix, no caso. A gente trabalha com a Farfeed, então é premix recria, premix caipire, aves livres de gaiola, a parte de adsorvente de micotoxina, metionina e o óleo de soja que a gente usa na formulação da ração inicial, das galinhas mais novas. Então a gente faz toda a pesagem ali das fórmulas, tem balança do lado do misturador, para o colaborador não ter que ficar pegando lá, então ele pegou aqui, pesou, jogou no misturador. Aqui estão as fórmulas, que é como uma fórmula de bolo, no caso. Milho, soja, calcário. O misturador meu é um misturador de 2 toneladas. Então ele bateu aqui, ligou o timer, que hoje a gente tem um timer de 7 minutos e meio da ração batendo, para homogeneizar a ração. Todos os silos são aterrados. Isso é muito importante para a parte de vitamina, a parte de ferro da vitamina não ficar na lateral dos silos, acaba descendo nos silos e daí a galinha sente falta dessas vitaminas. Então, 7 minutos e meio, está pronto, ligou, bateu a ração, jogou no silo do lado de fora, o trator encostou, pesou, carregou a ração no trator, vai na balança, pesa, sai o ticket do lote e a quantidade da ração. 2 toneladas, tal, lote 181, lote 179. Todo direcionado, ele tira uma amostra da ração para guardar por 3 meses e eu tenho todo o controle de consumo na palma da mão pela balança, que hoje é digital, para mim fechar o consumo semanal. Então é muito importante a gente ter esse controle para saber como é que está o consumo da galinha. Às vezes a galinha está produzindo, você não tem um controle de consumo. Quanto que a galinha consome? A gente calcula arredondado para cima, em média, 125 gramas por ave. Se você achar a produção não está boa, tal, outra coisa, a hora que você vai fechar o consumo, a galinha está consumindo 105 gramas.
ela não está consumindo a quantidade que é para ela produzir. Então isso é muito importante também. Aqui a gente tem nosso moinho. A gente tem 3 tipos de peneira que a gente trabalha. Peneira fina, de 1 a 6 semanas. Peneira média, de 7 a 10 semanas. Peneira grossa, de 10 semanas para o resto da vida. A gente trabalha com uma peneira um pouco mais grossa. Eu prefiro de uma ração um pouco mais grossa. Acho que ajuda muito a aumentar a parte do intestino da galinha, a parte da traqueia da galinha. Aumenta bem essa parte e ajuda muito na parte da produção. Onde é que ela está mais velha, ela acaba comendo um pouco mais também. A gente tem a parte do milho. Chegou hoje milho. Então o milho é descarregado aqui num buraco, né? Então hoje chegou 650 sacos de milho. Então descarrega o milho aqui, o milho passa num elevador, passa por uma pré-limpeza, sobe no outro elevador, cai nesse tubo aqui. Aqueles 2 ventiladores eu ligo para tirar a impureza do milho, um pozinho ou outro acaba saindo também. Então a gente tenta dar o milho o mais limpo possível para a galinha. Então é um milho que não tem pau, não tem trincado, não tem nada, é um milho limpo. Quanto melhor qualidade na matéria-prima para você fazer a ração, melhor qualidade na sua produção, melhor qualidade no seu ovo também. Então aqui a gente descarrega a soja, ela é descarregada aqui, sobe e fica nos 2 silos. A balança é tudo automatizada também. Ele pega a fórmula, ele pesa os micro e macro minerais naquela sala, né, que tem uma balança, e aqui milho e soja ele pesa aqui. Então eu venho aqui, ó, 1.256 kg de milho. Abro aqui, o milho já está moído aqui dentro. A balança está aqui, ó, deu o peso. Beleza, deu o peso, já liga aqui, já cai o milho ali. Então, hoje, ele faz um pouco de força no saco de calcário. O resto já está tudo no premix. Então, ela é um pouco grande, porque, que nem eu falo, a gente tinha bovino, a gente tinha frango, a gente tinha suíno, utilizava tudo a mesma fábrica. A fábrica funcionava 6 dias por semana, hoje funciona 2 tranquilamente. E dá conta de... Dá conta tranquilo. Hoje o mesmo colaborador que faz a ração é o motorista da granja, ele faz a entrega do ovo também. Então tem dupla função, porque dá tempo, a gente otimizou esse processo aí. Então aqui eu marco aqui, ele já sabe o quanto que tem que fazer, tá vendo? Uhum. Terça e quinta faz a ração. Então ele já sabe a quantidade que vai cada galpão. Coisa linda. Vamos lá conhecer a recria, então? Vamos. Que abastece. Quantas aves está na recria hoje, Adriano? Hoje está 11 mil aves na recria. Que vai para aquele galpão que tá com a cortina azul ali. Tá com a cortina azul. Aqui é tudo dividido por núcleos, fechadinho, né? Sim, tudo por tela, por núcleo. Então aqui a recria. Uhum. A cria e recria nossa é na gaiola. Uhum. Então a gente cria, a gente transfere para a produção com 14 a 15 semanas, até para ter um processo de adaptação das aves no galpão queijo frio ou caipira, dependendo do lote que vai entrar. Então aqui é um lote Novogem Brau, também a gente está com a Tintage aqui, é um lote de 11 mil aves. Então aqui também é ventilador automático, iluminação automática, a ração automatizada e a água. Então a ração eu coloco 40% de manhã para fazer o trato e 60% no período da tarde para a noite. Isso desde o pinteiro na recria e também na produção, para forçar a galinha a comer um pouco mais à tarde para de noite. A galinha tem que comer nos horários mais frescos, onde que ela vai fazer todo o processo de ovo. Você vai notar uma diferença na produção se ela fizer esses períodos de consumo de ração. E apesar de estar em gaiola, tem um espaço bem bacana para elas, né? Sim. Porque são pequenas. São pequenas e fica até 14 semanas. Então é 3, 4 galinhas no máximo por gaiola. Uhum. Então com um bebedouro cada gaiola, um nipple cada gaiola, né, no caso. Uhum.
E facilita o manejo, né, Adriano? Sim, sim, facilita muito o manejo. Aqui eu fiz uma mudança agora na parte da iluminação. Então, a gente esteve visitando na França, lá no Vosgien, muita troca de ideia, troca de experiência, e uma coisa que me chamou a atenção foi o lux na recria. Então, eles trabalham com o lux de 30 na recria, também com luz amarela. Então, isso eu não tinha aqui. Então, é o primeiro lote que eu estou fazendo isso. Eu diminuí o espaço de uma lâmpada na outra, onde eu percebi que está ficando homogêneo o galpão inteiro na parte da iluminação. Então eu tinha falhas dentro do próprio galpão, onde um determinado espaço ficava mais escuro. E esse determinado espaço mais escuro, as galinhas consumiam menos ração que os outros. Por isso eu tinha um pouco de desuniformidade no peso das aves. Então hoje está 100% igual o galpão na iluminação, o lote está subindo de peso homogêneo. A viabilidade do lote, questão do peso, está bem igual. Então melhorou muito essa parte. E elas são com quantas semanas? 7 semanas. 7 semanas. O pessoal está fazendo a vacina de coriza e salmonela hoje, né? Que é feita no peito, né, com agulha. E também está fazendo a vacina de bolba, que é feita na asa. Então, com 7 semanas, né, dia 42 dias, a gente tem essa vacinação aqui na granja. A gente segue todo um manejo de vacinação, desde o primeiro dia de vida até 12 semanas, onde é feita a última vacina da galinha. Ela tem um período de 2 semanas de descanso para recuperar e a gente faz a transferência para a produção. Então a gente procura fazer uma transferência para a galinha na produção sempre com um peso acima do padrão e numa uniformidade boa. Isso que vai dar resultado quando ela começar o início da produção. Principalmente a parte do pico, ela tem uma uniformidade boa e um peso acima do padrão, que quando ela começa a entrar no pico de produção, ela tem um estresse um pouco grande, acaba perdendo um pouco de peso. Então a galinha tem que estar sempre com peso bom, a gente tenta procurar sempre trabalhar com peso acima do padrão e uma uniformidade boa, e isso gera resultado lá na frente. Então a parte da pesagem é feita semanalmente, isso é muito importante. A galinha não está produzindo e tal, mas pô, peraí, vamos ver o peso, como é, pô, ela está 200 gramas abaixo do peso padrão, toda linhagem tem um padrão de peso. Ela não vai chegar no pico, ela não vai dar os seus 92%, 93%, vai ser muito difícil. O peso é muito importante, semanalmente a gente está pesando as galinhas. Então, se tem uma queda de peso, você tem que procurar saber, teve uma falta de água, teve uma falha na ração. Então, a parte da pesagem em si é muito importante. E essas caixas são as que transportam elas daqui para a granja. A gente coloca aqui na faixa de 10 galinhas por caixa, 6 galinhas, depende da quantidade que está o lote. Encosta aqui do lado, um trator com uma carretinha e faz o transporte para a produção. Então, hoje a estrutura na granja, a gente tem 9 funcionários. Eu, geral, só não boto ovo, o resto faço tudo aqui. O meu irmão faz a parte financeira. O meu pai faz a parte de vendas lá no entreposto, e aí a gente tem no entreposto 4 colaboradores, um encarregado e mais 3. A gente tem um na fábrica de ração, que é o mesmo motorista, que é a mesma pessoa. A gente tem um colaborador para 3 galpão de ave, de ovo de galinha livre de gaiola, que seria um colaborador para 3 galpões cage free, um colaborador para 1 galpão caipira, um encarregado geral da produção, e um serviços gerais, pedreiro, tudo. Então a estrutura nossa é pequena, é enxuta, porque eu agreguei tudo no mesmo núcleo, tudo no mesmo lugar. E muita tecnologia envolvida, né? Sim, a gente tem que automatizar cada vez mais, porque a mão de obra está difícil, entendeu? Acho que a mão de obra está cada vez mais difícil, então quanto mais se automatizar, menos você vai precisar de mão de obra desqualificada. Você vai precisar de mão de obra qualificada para tocar toda uma modernização, automação dos seus equipamentos. Legal. Então a estrutura é pequena, é enxuta aqui. Então aqui também o silo fica na área externa. Todos os silos área externa dos galpões, o trator carrega, abastece todas as caçambas aqui
e um timer, a gente liga o timer para tocar quantas vezes quiser a ração aqui. Então por isso que eu falo, a gente coloca 40% de manhã, 60% no período para tarde e para noite. Vamos conhecer a cria nossa, o pinteiro. E o pinteiro é separado da... Aqui é a recria, então? Aqui é a recria, aqui é a recria. Ela entra, as aves entram aí com que idade aqui? Eu recebo as aves com um dia de vida no incubatório. De 1 a 6 semanas elas ficam no pinteiro. Ah, toda a fase de cria no pinteiro. Isso, toda a fase de cria no pinteiro. De 1 a 6 semanas, de 7 a 14 semanas fica na recria. 14 a gente transfere para a produção, onde é que a gente segura 100 semanas, 95 semanas, depende do mercado. Você pega uma época que o ovo caiu muito de preço, está tendo muita oferta, a gente está com um pouquinho de ovo de sobra, a gente antecipa o descarte da ave. Se tem uma época que o ovo está um preço bom, dá para segurar um pouco mais, porém eu não posso extrapolar esse trabalho que eu faço de vazio sanitário. No mínimo 2 meses aí a gente faz vazio sanitário. Isso é muito importante para você poder dar uma boa desinfecção no galpão, você não poder alojar um lote com uniformidade e peso excelente, porém não começa a dar problema sanitário no lote quando ele entra no galpão. Por quê? Você não fez uma desinfecção, você não fez um período bom de desinfecção, um vazio sanitário. Então a gente trabalha no mínimo aí 2 meses de vazio sanitário. Então aqui é nosso pinteiro, oscila do lado de fora também, abastecido a ração, abastece as caçambas dentro do pinteiro e a gente trata pelo horário, pelo timer. Aqui o aquecimento é um aquecimento a gás GLP, eu tenho um aquecedor, no caso. Quando chega o pintinho é frio, principalmente de madrugada, é onde que esfria um pouco mais. Então a gente tem a parte das vacinas toda guardada na geladeira, a estrutura do galpão. Eu sempre deixo, é um negócio que eu fiz, um checklist de todos os galpões, a parte desse lote que chegou, a quantidade, Novogem Brau, Novogem Tinta, o nascimento, quantidade de aves, o peso na chegada, uniformidade na chegada, as vacinações que eu faço, que as daqui vêm todas do incubatório. Hoje a gente faz tratamento infravermelho direto no incubatório, eu não posso fazer a debicagem pela certificação, então hoje já faz um tempo, vem o tratamento infravermelho direto no incubatório, e aqui com um dia de vida, primeiro dia que eu recebo, eu faço essas 3 vacinas na caixa, pneumovírus, o bronquite e o Newcastle. Com 3 semanas eu faço uma vacina de coli spray, com 4 semanas eu faço uma vacina de bronquite, Newcastle e pneumovírus spray. Com 5 semanas eu faço uma vacina de microplasma ocular, pegando ave por ave, e pingando no olho dela. Então aqui está os pesos e a uniformidade. Na data do dia 11, dia 18, dia 26. Então, muito importante a pesagem semanal para você ver como é que está sendo o desenvolvimento do lote. Agora vai começar. Daqui é o pinteiro, né? Então é todo automatizado também. Que aquelas aves saíram de lá e vieram para cá. Aquelas aves até 6 semanas estavam aqui. Semana passada eu transferi elas para lá. Quinta-feira eu transferi essas aves para lá. Nem deu tempo de tirar a cama ainda. Aqui também, mesmo processo. Tira toda a cama, lava, desinfeta, fecha. O próximo lote meu vai entrar em março do ano que vem. Então vai ter tipo 6, 8 meses aí de vazio sanitário agora. Então é todo automatizado também. A parte da ração, a parte da água, a parte da iluminação. Aí a parte da cortina manual, a gente abre e fecha, dependendo do clima que está. Então, de 1 a 6 semanas, as aves ficam aqui nesse pinteiro. Também com espaço bastante bom dentro da gaiola, isso que é importante falar para o pessoal. A gente não trabalha com alta densidade. Então, é um pinteiro meu que cabe 18 mil aves, a gente trabalha com 12, que nesse lote teve 11 mil aves, então, onde que cabia 32 pintinhos na gaiola, a gente trabalha com 20. 18, então tem bastante espaço para eles na gaiola também. Legal. E aqui é o que, Adriana? Aqui a gente tem um refeitório, a gente tem uma câmera fria ali, onde eu tiro aqueles ovos trincados, ovos muito sujos, e já coloco na câmera fria. Na câmera fria eu vendo para o pessoal que faz pão de queijo, ovo líquido. Então eu não faço a parte de quebra de ovo, eu vendo o ovo inteiro.
Então, para mim, não ter o descarte, por isso que eu falo, o granjeiro ele tem que vender tudo. Desde a cama, o ovo trincado, então a gente tem muito criador de passarinho aqui, acaba comprando esses ovinhos trincadinhos, que sai mais barato. Eu vendo barato para mim não poder descartar. Prefiro vender e ganhar alguma coisa do que não ganhar nada. Sem dúvida, e pode, né? Pode, esse ovo trincado ele pode ser comercializado para esses destinos que você está colocando, né? Sim. Maravilha, Adriano. E com isso a gente encerra a nossa visita aqui na Granja Killer. Cara, assim, estrutura impressionante, o conhecimento. Esse vídeo, ele é de fato um curso completo. Como investir, como trabalhar de maneira assertiva na produção de ovos, livre de gaiolas e ovos caipiras, né? Sim. Cara, queria agradecer demais, de coração mesmo, né? A sua disponibilidade, a abertura aí pra gente poder fazer essa visita. Obrigado mesmo, Adriano, cara, sem palavras. Agradeço aí, professor, agradeço pelo carinho, pelas palavras. E a gente fica aqui de porta aberta, contato meu, o professor vai deixar ali no link ali. Pode mandar mensagem, mandar dúvida que... eu tento ajudar vocês e vocês, com certeza, vocês estão me ajudando muito também com os vídeos, com as dúvidas que você manda para o professor. Então, a gente agradece aqui a visita, mais uma vez, e estamos aqui de porta aberta. E vamos trabalhar a postura de ovo caipira aí e a postura de ovo de galinha livre de gaiola nesse Brasil aí. Valeu! Maravilha, tamo junto. Até a próxima, Adriano. Valeu!